purpurina, na sala tapete persa, na janela tem cortina, talheres todos de prata, a louça veio da China. Tenho a melhor cozinheira, é a preta velha Sabina. Vendo por ano 1000 bois pro matador em platina, eu acompanho a boiada para ter mais disciplina. Na cabeça do arreio levo minha carabina, recebo todo o dinheiro, ponho no banco de mina. Vou dar um prazo pequeno, no mês você determina. Que não, tristeza não me amofina. Quem sabe eu possa encontrar outra moça muito fina. Talvez não seja igualzinha a mineira de Diamantina. Você ouviu Mineira de Diamantina, com Tião Carreiro e Donizete. Em 1831, Diamantina se emancipou do município do Cerro e 100 anos depois virou a cidade de Diamantina. A música do dia volta amanhã. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio. Câmara é notícia. 1h30, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2017. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E esses são os destaques de hoje. Debate sobre terceirização em qualquer atividade das empresas é destaque nesta semana na Câmara. O presidente Rodrigo Maia promete se empenhar pessoalmente na aprovação da reforma da Previdência. Principais centrais sindicais e entidades patronais serão ouvidas na Comissão da Reforma Trabalhista a partir de amanhã. Oposição se mobiliza para derrubar vetos à medida provisória da EBC. Criação de um documento único de identificação nacional está mais perto de virar lei. E ainda, Mês da Mulher terá exposições, debates e manifestações pelo fim da violência e contra a reforma da Previdência. Boa tarde, Márcio Aquiles Sardi. Seja bem-vindo. Boa tarde, Eugênio de Sá. Muito obrigado. Boa tarde também aos nossos ouvintes. A gente lembra também que estamos ao vivo no YouTube, em câmara.leg.br/YouTube. Depois do Carnaval, deputados retomam as votações nesta semana com temas bastante polêmicos e longe de um consenso. Vamos saber quais são eles com a repórter Dini Moraes. Um deles envolve cerca de 13 milhões de trabalhadores terceirizados, ao criar regras para esse tipo de contratação. Entre as mudanças, a proposta permite a terceirização de todas as áreas de uma empresa, inclusive do setor principal, a chamada atividade fim. O outro projeto é de interesse dos estados em crise financeira. O texto suspende por 3 anos o pagamento dos débitos com o governo federal. Em troca, os governadores têm que aceitar condições como vender empresas públicas e aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. Já foi feita uma tentativa de criar uma lei parecida no ano passado, mas os deputados não concordaram com essas contrapartidas. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai tentar convencer os deputados a aceitá-las. O governo federal entende que sem aquelas contrapartidas, o governo federal não tem condição de assinar nenhum tipo de acordo de recuperação fiscal com nenhum estado, nem com o Rio. Agora vamos ver, no outro ponto, como os deputados entendem as condições para que a gente possa aprovar de forma rápida. Esse é o nosso desafio, que precisa ser construído com diálogo, com debate, não com confronto. Em outras votações, a vice-líder da minoria, deputada Jandira Fegali, defende
defende que a Câmara faça parte da movimentação por causa do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Nós vamos insistir para que neste plenário sejam votadas questões referentes às mulheres e vamos intensificar o debate sobre a reforma da Previdência em plenário, relativo principalmente às mulheres. E, obviamente, vamos tentar acompanhar esse movimento geral das mulheres. Estão pedindo que vista roxo, que tenha uma atitude de protesto. O vice-líder do bloco PTB, Solidariedade, PROS, PSL e PRP, deputado Nelson Marqueselli, defende que o marco regulatório dos jogos seja colocado em votação. O texto pode legalizar bingos e máquinas de caça-níquel no país. Nós estamos perdendo 4 bilhões por ano de impostos no pôquer. Isso está indo embora sem que a sociedade possa ganhar imposto disso aí para pôr na educação, na saúde, na segurança. Já o deputado Glauber Braga, líder do PSOL, diz que vai batalhar para derrubar a votação de propostas que considera retirada de direitos. Desmonte da Previdência Social, desmonte da legislação trabalhista. Então a perspectiva pós-carnaval não é positiva. É de que haja uma escalada na votação desse tipo de matéria. Como é que a gente resiste a isso? Só com a atividade parlamentar? Não, a gente resiste a isso com maior acompanhamento da sociedade civil sobre o que está acontecendo no plenário da Câmara dos Deputados e nas respectivas comissões. O plenário da Câmara ainda pode receber 2 medidas provisórias que perdem a validade em menos de 3 semanas, caso não sejam aprovadas nos plenários da Câmara e do Senado. Uma trata da mobilidade urbana e outra de incentivo às exportações. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. E amanhã ao meio-dia está marcada a reunião de líderes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a definição das prioridades de votação da semana. Agora são 1h34. Além das votações em plenário, também serão retomadas nesta semana as audiências públicas nas comissões especiais das reformas trabalhista e da Previdência. Na Comissão Especial da Reforma da Previdência, os temas nesta semana são o fim das aposentadorias especiais e as regras para servidores públicos. Os detalhes com Silvia Munhato. A Comissão Especial da Reforma da Previdência vai realizar 3 audiências públicas essa semana. Nesta terça-feira serão discutidas as aposentadorias de profissionais envolvidos em atividades de risco, como os policiais. Na quarta, será a vez dos professores e dos profissionais que atuam em atividades que prejudicam a saúde. Na quinta, a discussão será sobre as novas regras de aposentadoria para servidores públicos. A reforma proposta acaba com as aposentadorias especiais para servidores sujeitos à atividade de risco, como os policiais e bombeiros, bem como para professores de ensino infantil, fundamental e médio, tanto do serviço público quanto privado. Essas categorias hoje têm direito à aposentadoria após 30 anos de contribuição para homens e 25 anos de contribuição para mulheres sem idade mínima. O governo argumenta que essa mudança é fundamental para estados e municípios. Para esses governos, a carreira do magistério representa cerca de 20% a 30% do quadro de pessoal, sendo que quase 90% são mulheres. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, defendeu que o seminário internacional que a comissão vai realizar aborde também essas aposentadorias especiais. Eu acho que valeria a pena, nesses temas, a gente ver como é que os países tratam esses temas. Então, por exemplo, risco. Nesse risco, como é que os outros países tratam policiais? Como é que os demais países tratam os professores? O que é que a medicina do trabalho tem a dizer pra gente? Tem muito professor saindo de licença de saúde? Por quê? Quais são as condições de trabalho dos professores? Para fazer um debate profundo sobre professores. Também para as aposentadorias especiais, a reforma estabelece uma regra de transição para homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais. Sobre a aposentadoria dos servidores públicos, em geral, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, afirmou que será necessário discutir em detalhes as novas regras, porque sua assessoria já identificou cerca de 80 regimes diferentes em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. E ainda sobre a reforma da Previdência, o presidente da Comissão Especial, deputado Carlos Marum, do PMDB, disse que o colegiado já deverá votar o parecer do relator na primeira quinzena de abril. O repórter Janari Júnior tem as informações. A Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência deve discutir e votar na primeira quinzena de abril o parecer que será apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano. Neste mês de março, o colegiado fará 10 audiências públicas e um seminário internacional para discutir os modelos previdenciários adotados em outros países. A informação é do presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele avalia como positivos os trabalhos realizados até agora pelo colegiado. Marum afirmou que os parlamentares estão tendo a oportunidade
oportunidade de ouvir todos os lados atingidos pela reforma proposta pelo governo Michel Temer. Nós estamos garantindo o contraditório, tanto que estamos oferecendo à oposição a oportunidade de indicarem a cada audiência pública participantes, estabelecido o tema. A oposição está tendo condições de indicar participantes. As discussões, mesmo sendo acaloradas, não têm sido desrespeitosas. Carlos Marum diz que algumas mudanças no texto serão inevitáveis, mas defendeu que os pontos principais sejam mantidos, como a idade mínima. O que é importante, no meu ver, é que as linhas mestras desse projeto sejam mantidas, que são o estabelecimento da idade mínima para aposentadoria, mesmo que haja alguma diferenciação entre o homem e a mulher, entre alguma categoria em função de particularidades dela, mas estabelecimento de idades mínimas e a necessária sustentabilidade da Previdência. Na proposta encaminhada pelo governo, a idade mínima estabelecida é de 65 anos para ambos os sexos. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, também defendeu a manutenção de uma idade mínima para se aposentar. Segundo ele, pouquíssimos países do mundo adotam um modelo semelhante ao brasileiro. Apenas no Brasil e no Equador, nós não temos a idade mínima de aposentadoria, que as pessoas se aposentam por tempo de contribuição. Fora daqui, vamos encontrar paralelo em países do norte da África e do Oriente Médio. Portanto, é razoável que essa reforma implemente uma idade mínima de aposentadoria. Não há previdência social que resista a uma situação dessa. Nós temos que impor a questão da idade mínima como um ponto fundamental. O relator da reforma previdenciária disse que o projeto deve ser aperfeiçoado na comissão, mas a direção das mudanças só ficará clara após o encerramento da fase de apresentação de emendas. Arthur Maia afirmou ainda que as mudanças discutidas pelos deputados devem levar em conta a capacidade da Previdência de pagar os benefícios. Cada mudança que é feita, ela tem que ser avaliada do ponto de vista da repercussão dessa mudança no orçamento. Saber se podemos pagar. É essa conta que tem que ser feita para cada mudança que se pretende fazer. Após passar pela comissão especial, a reforma da Previdência será votada no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, disse que vai se empenhar pessoalmente para aprovar logo a proposta do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. E é justamente sobre isso que vamos ouvir agora a próxima matéria. O presidente da Câmara promete se empenhar pessoalmente na aprovação da reforma da Previdência. Confira na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. Após encontro com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta sexta-feira que vai se empenhar pessoalmente para aprovar a reforma da Previdência. Nós queremos clareza em cada ponto polêmico para que a gente possa fazer a defesa pública dessa votação, que eu entendo que é a votação mais importante que o Brasil terá esse ano e terá dos últimos anos. Reformar a Previdência e organizar o equilíbrio das contas públicas é fundamental para que a gente possa, de forma mais rápida, tirar o Brasil da crise, voltar a crescer e gerar emprego. O presidente afirmou que o encontro com Meirelles e Caetano serviu para discutir ponto a ponto o que mais tem gerado polêmica na proposta do Executivo: a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, as regras de transição para quem está próximo de se aposentar, as alterações nas regras do benefício de prestação continuada, BPC, e a contribuição previdenciária do trabalhador rural. Para Rodrigo Maia, todos os pontos polêmicos do governo são defensáveis. Eu estou muito convencido que os pontos são perfeitamente defensáveis. A própria aposentadoria rural é perfeitamente defensável. Se nós queremos um sistema que todos participem, mas que participem pelo menos com pouco, a gente precisa vir para o debate, ouvir. Sobre a idade mínima de 65 anos, Maia afirmou que a regra já existe em vários países do mundo e que é preciso reorganizar o benefício da prestação continuada destinado a idosos e pessoas com deficiência. Em relação à pauta de votação das próximas semanas, Rodrigo Maia defendeu a aprovação do projeto, já aprovado pelo Senado, que regulamenta a terceirização e permite que as empresas possam terceirizar qualquer ramo de sua atividade, inclusive a chamada atividade fim. Maia informou que pretende pautar o projeto ainda este mês no plenário da Casa. Vai ser um grande avanço para a garantia, para a segurança jurídica dos empregos terceirizados, que são milhões e milhões no Brasil hoje, que vivem em
enorme insegurança. O projeto sobre terceirização foi apresentado há 19 anos, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2000 e no Senado com modificações em 2002. Por isso, retornou à análise dos deputados. Além desse tema, Rodrigo Maia informou que também pretende colocar em votação nas próximas semanas o projeto do Executivo que trata da recuperação fiscal dos estados. Segundo ele, o governo não tem condições de assinar os acordos de renegociação das dívidas se não forem aprovadas no texto as contrapartidas fiscais dos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. 1h43 e como a gente ouviu no início do jornal, amanhã tem reuniões de líderes para definir as prioridades de votação desta e possivelmente das próximas semanas. Os líderes também devem voltar a debater como ficará a divisão das comissões permanentes da Câmara, conforme o tamanho das bancadas. E a Comissão Especial da Reforma Trabalhista receberá os presidentes das 6 principais centrais sindicais nesta terça-feira e os dirigentes das maiores confederações patronais na quarta-feira. Repórter Tiago Miranda. Para o relator na comissão, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, as audiências desta semana serão importantes para ouvir os principais impactados pelas mudanças que o Executivo quer implantar. Eu acho que quem tem a possibilidade de nos municiar com subsídios, com argumentos, com contribuições que certamente vão aperfeiçoar o projeto e vão esclarecer e melhorar o debate, são aqueles que estão diretamente envolvidos no processo permanente de negociação, de ajuste, né, e representando as duas partes, que são os trabalhadores e os empregadores. A maior parte das centrais participou do anúncio oficial no Palácio do Planalto em dezembro de 2016. A CUT, porém, se recusou a ir ao evento. Segundo a entidade, a mudança do projeto permitiria a negociação ser feita com um representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados e dispensaria o apoio sindical. Os representantes dos empresários falarão à comissão na quarta-feira à tarde. Entre as entidades convidadas estão as Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultura, além da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Na quinta-feira, pela manhã, a comissão ouvirá outros 6 convidados para falar sobre o direito do trabalho urbano. Virão representantes da Justiça do Trabalho, de advogados trabalhistas, da academia e da indústria de máquinas e equipamentos. Rogério Marinho afirmou que poderá ampliar a abrangência do projeto em seu relatório. Segundo ele, 2 pontos devem entrar na mudança: o fim do chamado imposto sindical e a redução de processos na Justiça do Trabalho. Vamos aproveitar esse momento, né, para debatermos também outros pontos que são igualmente importantes e que têm gerado conflitos e têm gerado dificuldades na nossa economia relativa à lei do trabalho. Na última reunião do colegiado, o presidente, deputado Daniel Vilela, do PMDB goiano, afirmou que haverá 16 audiências públicas de terças a quintas-feiras antes da apresentação do relatório de Marinho. A audiência desta terça-feira será a terceira do colegiado e o relatório deve ser apresentado em meados de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda. 1h45, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, Câmara inaugura comemorações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Deputadas também apoiam manifestações em busca da igualdade de direitos, pelo fim da violência e contra a reforma da Previdência. Um instante só, nós já voltamos. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter. www.twitter.com/Rádio Câmara. Rádio Câmara, a sintonia da cultura. Câmara é notícia. 1h47, agora em Brasília, Câmara promove neste mês de março diversos eventos como palestras, exposição e premiação do concurso sobre a Lei Maria da Penha, para comemorar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março. Neste ano, a data também será lembrada em todo o país em protestos contra a violência e a exploração e com críticas à reforma da Previdência.
Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. Uma das iniciativas da Câmara será a exposição Empoderamento e Conscientização, que poderá ser visitada de 6 a 29 de março. O objetivo é discutir os padrões de beleza, a participação da mulher na política, o reconhecimento público das grandes personalidades que marcaram a história, além da quebra dos estereótipos. O tom político também deve fazer parte dos movimentos feministas neste mês. O movimento organizado por mulheres de mais de 40 países propõe uma greve geral de mulheres em todo o mundo no dia 8 de março, para defender os direitos da mulher e denunciar a violência e a exploração. No Brasil, um dos focos nos protestos é a reforma da Previdência. A líder do PCdoB, deputada Alice Portugal, da Bahia, afirmou que a reforma é prejudicial às mulheres. Entre os mais vulneráveis, as mulheres, que têm salário em média menor do que os homens e que têm a dupla jornada. Lamentavelmente, a dupla jornada ela é visível, né? E acredito que quem redigiu essa proposta talvez não tenha nascido do ventre de uma mãe, porque realmente a mulher vive uma maratona diária. É a primeira a acordar, a última e dormir. Participante da bancada feminina, nós vamos enfrentar essa reforma da Previdência porque ela é prejudicial ao povo brasileiro. A coordenadora da bancada feminina, deputada Dâmina Pereira, do PSL de Minas Gerais, afirmou que o mês da mulher aqui na Câmara não será apenas de comemoração, mas de defesa dos direitos das mulheres. Nós sabemos que o dia, essa data, ela não resume só em comemorações, né? Já que é também uma data com uma história de muitas lutas das mulheres. Bom, em relação à reforma previdenciária, é uma coisa que nós estamos assim estudando. A gente vê a princípio que talvez as mulheres sejam mais prejudicadas. Então, esse problema da participação maior das mulheres, eu vejo como assim, uma falta mesmo de incentivo, de mais oportunidades para as mulheres. A Câmara aprovou há poucos dias o projeto que tipifica o crime de exposição de fotos íntimas de mulheres na internet. Também está em tramitação na Câmara o projeto que estabelece penas mais rigorosas para o estupro coletivo. Dados mostram que casos registrados de estupro passaram de 41 mil em 2010 para mais de 50 mil em 2013. As penas aplicadas ao estupro poderão duplicar ou triplicar se o crime for praticado de forma compartilhada ou coletivamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. E, Eugênio, aqui na Rádio Câmara também o programa Mulheres de Palavra dessa semana trata sobre o Dia Internacional da Mulher. Vai ser um programa especial apresentado pela nossa colega Cíntia Sims, que vai tratar dessa questão, vai abordar o Dia Internacional da Mulher. O programa Mulheres de Palavra vai ao ar toda quinta às 8h45 da noite e sexta às 6h30 da manhã. Muito bem. 1h50. Oposição quer derrubar vetos de Temer à lei de reestruturação da empresa Brasil de Comunicação, enquanto governistas avaliam que a nova lei vai melhorar a gestão da comunicação pública. A EBC foi criada há 10 anos para gerir a Agência Brasil e emissoras como as TV Brasil e NBR, e as rádios Nacional e MEC. A reportagem é de José Carlos Oliveira. A reestruturação da empresa veio por meio da medida provisória aprovada pelo Congresso em dezembro. Ao sancionar a nova lei no início de março, o presidente Michel Temer vetou 8 pontos do texto sob o argumento de contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. A oposição, que sempre foi contra o texto original da medida provisória, também critica os vetos, principalmente os que dizem respeito ao Comitê Editorial e de Programação. Esse comitê foi proposto pelos parlamentares para substituir o extinto Conselho Curador da EBC, órgão que permitia a participação da sociedade civil na gestão da empresa. Temer vetou a possibilidade de o comitê deliberar sobre a linha editorial da programação e de convocar audiências públicas sobre os conteúdos das emissoras. Vice-líder do PT, a deputada Érica Cocai, disse que os vetos reforçam a tendência de Temer de transformar a EBC em porta-voz do governo. Cocai também anunciou a mobilização da oposição para derrubar os vetos prejudiciais à comunicação pública. A própria medida provisória, e particularmente os vetos, recrudescem uma lógica que é de acabar com o caráter público da comunicação, estabelecer uma comunicação estatal, ou seja, estabelecer o controle mais absoluto do governo sem votos com relação a uma comunicação que se quis pública. Todos os
dias nós estamos vivenciando um caráter mais autoritário deste governo. Então, ainda as pequenas transformações que se impôs no projeto sofreram o veto do governo. Vamos trabalhar para derrubar o texto. O governo teme a transparência e teme a participação da sociedade civil. É uma demonstração de fraqueza. Já o vice-líder do PMDB e relator da medida provisória na Câmara, deputado Lelo Coimbra, avalia que a nova lei, mesmo com os vetos parciais de Temer, vai dar mais flexibilidade à gestão da EBC, sem prejuízo do controle social da empresa. Nós tivemos 47 emendas que foram feitas pelos deputados. Das 47 emendas, apenas 8 receberam vetos, portanto a contribuição dada foi bem recebida e aprimorou o projeto. Então considero que a mudança feita foi uma mudança que atende ao interesse da sociedade e permite uma melhor gestão da empresa brasileira de comunicação. No novo momento, nós temos uma gestão a cargo do seu agente executivo principal, permeada com o conselho que tem a presença de sociedade, não tem a interveniência partidária, político e sindical e, ao mesmo tempo, cumpre o papel de ser opinativa e não deliberativa. Michel Temer também vetou a previsão de submeter à aprovação do Senado o nome indicado pelo governo para a presidência da EBC. O ocupante desse cargo poderá ser exonerado a qualquer momento. Outro veto acabou com a possibilidade de criação de uma secretaria executiva para o Comitê Editorial e de Programação. O presidente da República ainda vetou o trecho da nova lei que previa mandato de 4 anos para a diretoria executiva da EBC. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 1h54. Criação de um documento único de identificação nacional está mais perto de virar lei. A repórter Silvia Munhato explica o que pode mudar para o cidadão. A Câmara aprovou o projeto que cria o DIN, Documento de Identificação Nacional. Esse identificador será um cartão com chip que deve reunir as informações de documentos como a carteira de identidade, título de eleitor e PIS. O texto já está sendo analisado pelo Senado. De acordo com o projeto, um novo documento será emitido gradualmente pela Justiça Eleitoral, com impressão pela Casa da Moeda. A ideia é utilizar o número do CPF como base para a identificação dos brasileiros. Já os documentos emitidos pelas entidades de classe somente serão validados se atenderem a requisitos de biometria e de fotografia, conforme o padrão a ser utilizado no DIN. O DIN será emitido com base no Sistema de Identificação Civil Nacional, criado pelo projeto com o objetivo de reunir várias informações do cidadão. A ICN usará a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral, a base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil e da Central Nacional de Informações do Registro Civil, além de outras informações dos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal e do Instituto Nacional de Identificação. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, relator do projeto, esclareceu aos colegas durante a votação do texto que o objetivo é simplificar e integrar os dados dos cidadãos, mas essas informações não poderão ser repassadas para terceiros. Eles não podem ser comercializados, mas integrados e integralizados eles têm necessariamente que ser. E aqueles que sejam integradores desses dados também não poderão comercializá-los. É exatamente a essência do que queremos. Os dados necessariamente têm que ser integrados, sim, os institutos de identificação dos estados, com os cartórios, com os administradores do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, os recursos têm que ser integrados, eles só não podem ser comercializados. Quem divulgar a base de dados da Identificação Nacional Civil terá pena de detenção de 2 a 4 anos, além de multa. O comitê gestor do novo sistema terá 3 representantes do Executivo Federal, 3 representantes do TSE, um da Câmara dos Deputados, um do Senado Federal e um do Conselho Nacional de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Agora em Brasília, 1h56. Proposta de emenda à Constituição que beneficia servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá está na pauta desta semana do plenário. O texto, apresentado pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, já foi aprovado pelo Senado. Mais detalhes com o repórter Alex Akira. A PEC permite que servidores que trabalharam na administração dos territórios entre 1988 e 1993 sejam incorporados ao quadro funcional da União. A proposta inclui servidor integrante de carreira policial, civil ou militar e de pessoa que tenha mantido relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-territórios do Amapá e de Roraima.
O deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima, integrante da comissão especial que analisou a PEC, afirma que o texto impede injustiças com os ex-servidores. São servidores, são trabalhadores, pais de famílias que estão aguardando ansiosamente. Já houve uma PEC que nós denominamos de a PEC 111, né? Que ela não foi concluída, eu posso dizer assim, nem todas as categorias foram contempladas, e nesse momento, agora em 2016, o Senado Federal iniciou com a PEC 199, a PEC 199 de 2016, iniciada no Senado Federal, e ela trouxe para a gente uma oportunidade de nós regularizarmos essas pessoas. O deputado comemora a aprovação da proposta na comissão especial. A bancada federal de Roraima e a bancada dos deputados do Amapá, nós fizemos um entendimento muito forte, onde foi permitido a colocação dessas categorias nessa PEC 199. Estou muito feliz, estou muito satisfeito, porque os trabalhadores do meu estado, os servidores daquele estado de Roraima e do Amapá, eles estão contemplados da administração direta e da administração indireta. Amapá e Roraima são ex-territórios brasileiros criados em 1943 e 1962, respectivamente, e acabaram elevados à categoria de Estado da Federação pela Constituição de 88. A transformação em Estado fez com que os servidores e funcionários dos antigos territórios fossem incorporados às estruturas dos estados recém-criados. A proposta já foi aprovada em comissão especial e agora segue para votação em 2 turnos pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Alex Akira. 1h59, termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Eugênio de Sá. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado José Priante. Acompanhe o jornal Câmara é Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários: 9 da manhã, 1h30 da tarde e 9 da noite. Você também pode nos ver e ouvir pelo canal da Câmara no YouTube, câmara.leg.br/YouTube. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o e-mail radio@câmara.leg.br. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Câmara é Notícia. Forma-se agora a Rede Legislativa de